Bom dia. Quem quiser entrar no reino de Deus, quem quiser entrar no reino de Deus, preste atenção nas crianças. Palavra de Deus para hoje é do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5 e 10 e versículos de 12 a 14. O maior no reino dos céus. Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é então o maior no reino dos céus? Ele, chamando uma criança para perto de si, colocou-a no meio deles e disse: amém, eu vos digo, se não mudardes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que acolher uma criança como esta em meu nome, a mim acolhe. Cuidado para não mostrar desprezo a um desses pequenos. Eu vos digo que seus anjos nos céus continuamente veem o rosto de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixará ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? E, se consegue encontrá-la, eu vos asseguro, se alegrará mais por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum desses pequenos. Então os discípulos perguntam para Jesus: e então, quem será o maior no reino dos céus? Talvez esperando que Jesus engrandeça alguns deles ali. Cite alguns deles. Você aprendeu muito bem a lição, você também, Pedro, Tiago, João. E Jesus pega uma criança, coloca diante deles e diz: se vocês não mudarem a fim de se tornar como uma criança, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês nunca entrarão no reino dos céus. A pureza do coração de uma criança. É bom a gente lembrar que para a cultura da época, a criança era o ser mais desimportante que existia. Quando Jesus se perdeu dos pais e foi encontrado no templo, pregando, ele tinha 12 anos. Então a fase de infância, para a cultura da época, era até os 12 anos. E as pessoas ficavam escandalizadas com Jesus com 12 anos. Como pode ter tanta sabedoria, saber tanto sobre a palavra de Deus, pregar? Por quê? Porque na época criança ela não era muito bem vista, do ponto de vista que era grande, não. Era um ser desimportante, que ainda não sabia nada, que ainda não. E no entanto Jesus engrandece uma criança e diz aos discípulos: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Porque a criança ela tem uma pureza de coração. Aquela primeira bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses entrarão no reino dos céus. Então a criança, ela tem essa pureza, essa pobreza de espírito. Então, que essa palavra de Jesus, ela nos sirva nesse dia, para que a gente se esforce ao máximo para fazer com que o nosso coração seja como o de uma criança.
ele seja puro. Jesus, na sua palavra, ele segue dizendo, né? Cuidado para vocês não desvirtuarem um desses pequenos, porque os seus anjos contemplam a face de Deus todos os dias que está nos céus. E Jesus continua, né? O que vos parece? E aí conta a história do pastor que tem 100 ovelhas e das 100 uma se perde e ele deixa as 99 lá no monte e vai atrás dessa que se perdeu até encontrá-la. E quando ele a encontra, ele sente mais alegria por a ter encontrado do que pelas 99 que não se perderam. E ele fala, do mesmo modo, Deus não quer que nenhum desses pequenos se percam. Então cuidado para não fazer com que esses pequenos se percam, porque eles são muito queridos, muito amados por Deus. Então que a gente aprenda essas duas lições hoje, se tornar puro como uma criança. Para conseguir isso, a gente precisa saber o que é uma criança. Então, quem cuida de criança, cuida bem, como Jesus pede. Para cuidarmos bem das crianças, a gente observa a pureza no coração delas, a verdade que elas trazem em si. Então, observando uma criança é que a gente vai conseguir se tornar como uma criança. Quem quiser entrar no reino de Deus, quem quiser entrar no reino de Deus, preste atenção nas crianças, preste atenção nas crianças. As crianças quando cantam, as crianças quando choram, as crianças quando riem, nos falam do reino dos céus. As crianças quando falam do reino dos céus. Quem quiser entrar no reino de Deus, quem quiser entrar no reino de Deus, preste atenção nas crianças. Bom dia, Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.